Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente Empreendedora, a mente do líder do futuro. Eu sou William Câmara e hoje eu estou aqui com o Thiago Mavichian, da Companhia de Estágios. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, William? Obrigado pela oportunidade, um prazer falar contigo. O prazer é meu estar aqui, vai ser bem interessante essa nossa conversa. A gente já fez um pré-papo inicial aqui, tá bem divertido conhecer um pouquinho da tua história. Thiago, vou pedir que você faça uma rápida apresentação. Quem é o Thiago? Legal, olha, eu tenho 41 anos, sou casado, pai de 2 filhos, empreendi quando eu tinha 21, me formei em administração de empresa, então quando eu estava na faculdade, eu sempre pensava em ter um negócio, pensava em comércio, em restaurante, ou até me via trabalhando, sei lá, como um diretor de indústria, e fui olhando dentro das experiências, né, e primeiros trabalhos que a gente foi tendo, qual era a oportunidade de empreender. Me especializei em recursos humanos por causa da área que a gente, né, que eu escolhi empreender. E desde então já se passaram 20 anos e tem bastante história aí de desafio para contar. Eu adoro quando um empreendedor traz para mim esse número de décadas, né? 2 décadas de experiência. Pode parecer uma bobeira, mas a cada ano, para um empreendedor, às vezes aquilo já vale por muitos anos. E quando alguém vem com um track record assim, de 2 décadas de experiência, é muito valioso a gente conversar, aprender, entender a jornada. E essa é a ideia aqui hoje, entender um pouquinho da sua jornada empreendedora. E aí, a primeira pergunta que eu te faço, Thiago, é nessa sua jornada empreendedora aí de mais de 20 anos, qual foi o seu maior acerto? Olha, eu vim de uma criação, muito tradicional em alguns aspectos. E e eu lembro que quando eu fui empreender, meu pai me alertou de vários pontos de atenção. Um deles era a questão de sociedade. E aí, foi um embate, né, mas eu atendi meu pai e optei por não ter sócios, né, acho que você demora mais para crescer, você não consegue ter, né, tantas frentes, mas acho que esse foi um acerto. E comecei lá com 21 anos, no quarto, trabalhando 11, 12 horas por dia, comendo 10 minutos na mesa, então acho que foi muito suor, né, muita dedicação, então acho que eu acertei no mercado que eu fui atuar, era um mercado que eu já conhecia superficialmente. Eu vi que tinha o quanto a gente podia ter crescido mais e mais rápido se eu tivesse mais experiência profissional. Então eu vi o quanto isso pesou realmente. Mas eu vi que foi um acerto você já conhecer e dominar minimamente o mercado. Eu acho que algumas decisões que a gente tomou pelo caminho, como essa, por exemplo, no meu caso, foi um acerto, né, eu vi depois N sociedades, da morosidade de decisão ou de travas que se criam, acho que tem vantagens e Muitas desvantagens, vantagens. mas eu, pelo menos na minha perspectiva, eu considero como um acerto, né, porque depois que cresceu, né, que deu certo, aí fica melhor você falar: "Pô, Aí agora", né. aí dá pra dizer que foi um acerto, né. É. Eu acho que um outro acerto, William, assim, foi ter percebido os sinais. Eu acho que 2 décadas a gente passou por algumas crises, né, guerra, pandemia e coisas que aconteceram na economia que afetaram o nosso setor, passou por uma mudança de lei, nós tivemos lei nova entrando, lei de aprendizagem, mudança da lei de estágio, então, tudo isso, impactou bastante, no nosso setor. Agora, a capacidade de ler o ambiente, de ouvir os clientes e de ir se adaptando, eu acho que foi um outro acerto, a gente, né, graças a Deus acertou mais do que errou, estamos aqui. E a questão de gestão de persistência mesmo, né, de você, ter conceitos ali básicos de administração, aplicar aquilo e dar sustentação para aquilo. Então fez com que a gente, identificasse erros, corrigisse erros e não fizesse, digamos assim, nenhuma grande besteira, né, de administração. Vou dar um exemplo aqui, não que seja uma besteira, mas, na parte, financeira a gente sempre foi muito conservador. Então a gente nunca pegou, por exemplo, empréstimo, né. E começamos, não tinha investidor anjo, não tinha incubadora, nada disso. Então demorou para você ganhar Tracionar. tração, isso. Então ganhava um pouco, o que tinha reinvestia. Não tinha aquele ímpeto, aquela força de você já ter o capital para e a gente foi fazendo assim. E foram 20 anos sem, empréstimos, sem dívidas, sem, né, impostos atrasados, sem refinanciamento, então tudo isso deu pra gente muita segurança para
para tomar as decisões do negócio. A gente conseguiu se manter enxuto por bastante tempo e, e acabamos crescendo nesse modelo, né? Entendendo que a tecnologia era muito importante, entendendo que pessoas eram fundamental, e fazendo uma gestão em termos de decisões, de negócio e de finanças bastante conservadora, né? Então, olhando para o mercado hoje, né, olhando para concorrentes, a gente vê que foi um grande acerto. Mourinho cedo. É interessante você falar sobre esses dois aspectos, né? Um de sociedade, sim ou não. E você seguiu o conselho do seu pai, acho que foi interessante. Acho que, como você falou, tem partes boas e partes que são desafiantes no dia a dia. E a parte da gestão, principalmente a financeira, mais conservadora. Hoje não que seja é contraintuitivo no ambiente atual de startups, de incubadoras, né? Mas você ter uma aceleração por investimento, empréstimos, isso às vezes pode fazer você ganhar anos, né? Acelerar alguns elementos internos de equipe, de projetos, tecnologia principalmente, pode ser útil. E você conseguiu sustentabilidade mesmo sem esse apoio técnico, vamos dizer assim, de um sócio, né? De alguém para colocar a mão na massa e mesmo sem uma aceleração financeira. Então, com certeza, sim, é um grande diferencial, um grande acerto aí para você. Não que vai servir para todos, Sim. mas você conseguiu aproveitar. Hoje a Upskill ela trabalha com mentoria de liderança e a gente atende empreendedores, onde tem lá diretores, vários sócios ali trabalhando, e você vê a diferença de personalidades, de papéis, os conflitos, às vezes diário. Alguns aceleram, outros atrasam, e nós atendemos também empresas com donos, diretores, com um diretor, um dono. E como é diferente, né? Ela é mais lisa a gestão, né? Ela vem de uma fonte só, ela tem menos incoerências e eventualmente pode atrasar um crescimento, mas talvez não tenha sido o seu caso. Você conseguiu aí com a sua capacidade de gestão e essa sustentabilidade, essa inovação, conseguiu mercado, é uma empresa que já está aí há 20 anos no mercado e tem um sucesso razoável, né? É isso aí. Eu acho que você, assim, você perde velocidade, né? Isso realmente você perde de tempo, mas você ganha em outras coisas. Você ganha em fluidez de decisão, você ganha em visão, você ganha em diminuição de conflitos. E aí realmente é ponderar, né? Você tem hoje N histórias, até histórias famosas, né? De donos que foram tirados dos seus negócios, né? Ah, então é isso, né? É um trade-off de você decidir ali o quanto de controle versus, né, de influência versus de rapidez de crescimento. Hoje as coisas são absurdamente aceleradas, tecnologia. Então acho que hoje mesmo quem empreenda sozinho, né, as barreiras de entrada que existiam, de você ter um sistema, de você ter eh, ah, né, anos de mercado e você poder comprovar a tua competência. Hoje isso tá mais rápido, né, então mesmo alguém que vá solo, ele também consegue ter uma velocidade interessante. Tem uma fluidez, né? Legal, Thiago. Eu já quero entrar um pouquinho no negócio, porque eu acho que a gente conhece muito sobre a pessoa quando a gente fala do negócio. Mas antes disso, eu queria checar mais um elemento aí. Quais são as suas duas maiores qualidades como empreendedor, no seu ponto de vista? Olha, eu acho que eu tive uma visão de priorizar pessoas. No começo eu apanhei, não tinha dinheiro para você colocar as melhores pessoas nos melhores lugares. Então, eu tinha aquela questão de ser centralizador e falar: "Não, deixa comigo, eu resolvo", né. Eu vou pôr a mão, e aquela visão de que, eh, isso veio ali entre colégio e faculdade, de que qualquer coisa que eu me propusesse a fazer, eu conseguiria fazer e faria muito bem feito. Então aquela dúvida de autossabotagem, né, de você achar que aquilo não era para você, aquilo mudou para mim. E eu falei: "Cara, se eu me propuser a fazer, eu vou fazer bem feito. Eu sou diligente, eu sou persistente e vai sair". E eu tinha esse mindset, só que depois que você empreende, você não consegue abraçar tudo, ainda mais sendo, né, estando ali sem sócios e tal. Então, você precisa colocar boas pessoas. E eu demorei um pouco para conseguir colocar boas pessoas em todas as áreas chave do negócio. Então, isso acho que também foi um ponto que fez a gente demorar um pouco mais para crescer do que a gente poderia ter crescido, né. Quando a gente tomou decisão, como negócio, né, e eu decidi ali colocar as melhores pessoas possíveis nas funções e deixar com que elas trabalhassem e ficar realmente olhando indicadores, fazendo gestão, lendo sinais, promovendo mudanças, tentando desembaraçar, ser facilitador, ser ponte, o negócio realmente deslanchou
muito mais. Então, eu acho que são características que são fortes e que são positivas que eu desenvolvi ao longo do tempo. Então, essa questão de priorizar pessoas, a questão de foco, a questão de decisão, né? Então, não tenho dificuldade em tomar decisão, né? Traz o, o desafio, a gente olha os indicadores, ouve a liderança e toma a decisão. Então, tem, lógico, estilos de liderança diferentes, mas eu considero que são pontos fortes. A questão de insistir, de persistir, né? Então, se o pessoal pensa, fala, pô, já pensou em desistir, né? Jogar a toalha. E, e a gente tem que separar, né, o que é um dia ruim ou o que é uma sucessão de eventos adversos e contrários que vão acontecer, né? E aí você junta questões macroeconômicas, você junta questões do teu setor, você junta de repente a perda ali de 1, 2, 3 clientes que eram um percentual razoável de faturamento, você vê de repente, né, pessoas do time ali junta 2, 3 saídas, você fala, cara, tá tudo errado, né? E não é, né? Você precisa se afastar, olhar o cenário amplo e olhar os dados, olhar o que passou para tomar decisão. Então, essa capacidade de insistir, de persistir, de ser diligente, comprometido, né, aguerrido com o trabalho, eu acho que são características minhas como profissional e que parte dessas características, assim, né, dessa preocupação com entrega, com excelência e tal, viraram cultura, né, do negócio. Isso foi muito bom para o negócio. A gente tem uma expressão aqui que a gente fala, pô, padrão companhia de estágios. Então a gente fala, um evento vai ser padrão companhia de estágios, né? O coffee é padrão companhia de estágios. Nós estamos falando o quê? Nós estamos falando de um 6 estrelas, né? Veja, eu não estou falando de um 5 estrelas, estou falando de um 6 estrelas. Então existe uma preocupação excessiva, né, de uma entrega excepcional, mas isso é característica do dono, era o jeito, era o estilo do dono, e isso virou cultura. E acho que esse conjunto de características, eles sem dúvida influenciam o negócio, influenciam a forma como as decisões são tomadas, e mostram, né, o resultado da entrega, do que a gente chegou como companhia. Que legal. Eu vou levantar dois elementos aqui das suas qualidades, das qualidades que você trouxe. Uma delas é a priorização de pessoas. Eu gosto quando você fala que isso funcionou para mim, porque às vezes para um outro líder não funciona. Ou para um empreendedor não vai funcionar. Cada um tem uma forma de gerir, né? E hoje em dia a gente trabalha com líderes de empresas de vários tamanhos, até empresa de 50 funcionários, até uma empresa com 100 funcionários. E é muito diferente que cada uma funciona de um jeito, mas a personalidade do líder também varia, depende do tamanho da empresa. Então, quando você traz que você prioriza pessoas, pode soar estranho para alguém que não gosta de priorizar pessoas e quer centralizar decisões e quer que seja tudo do jeito daquela pessoa. Eu considero uma grande qualidade você conseguir delegar a pessoa certa para fazer a coisa certa. Nós temos muitas capacidades. Eu me considero uma pessoa brilhante em vários aspectos, mas eu não sei tudo. Eu não tenho tempo de vida. Mesmo com quase 50 anos, eu não tenho tempo de vida para aprender tudo. Sim. Então eu sei alguma coisa de algumas coisas. Eu estou sempre aprendendo, estudando, mas é como você, na sua trajetória empreendedora, você tem que escolher nesses 20 anos o que você vai aprender, o que você vai se especializar, o que você vai ficar muito bom. E você vai trazer pessoas que são muito boas nas suas áreas para te ajudar a compor o seu quadro, né? Então isso é muito interessante. E um segundo aspecto que você trouxe foi sobre não desistir. Não que eu pense em desistir, acho que eu nunca pensei em desistir, mas uma vez entrevistando alguém aqui pro podcast, esse empreendedor trouxe. Empreendedor é aquela pessoa que todo dia pensa em desistir, porque tem muitas adversidades, tem muitos desafios, mas nunca desiste. Porque tem desafio, você tem que ser muito forte, muito resiliente mesmo. Então é a característica básica do empreendedor. Sem isso, esquece. Vai trabalhar para o governo, vai trabalhar numa empresa, não tem gás para segurar, né? Dentro do que você falou de pessoas, tem um ponto muito interessante. Teve uma trend sei lá, uns meses, semanas atrás, que o pessoal postou o que estava rolando há 10 anos atrás. E aí eu fui buscar as fotos de 10 anos atrás, né? Para olhar o que estava rolando. E dentre as fotos que a gente colocou lá, de time, de entrevista para TV, eu coloquei a foto de uma caixinha que a gente tinha dado de chocolate, que era do chocolate Talento, e colocando lá, né? Obrigado por seu talento para servir, para entrega. Então, assim, é um ponto de pessoas que mostra que existe uma coerência, né? O walk the talk. Então, não é só dizer, é você ter essa vivência. A gente tem uma história muito legal de contar. Em 2018, a gente lançou o Desafio Disney.
E era um desafio atrelado a metas financeiras, metas de vendas, mas também a pilares de cultura, de atendimento. E nós batemos esse desafio, essa meta em 2019. E aí 2020 era o ano que toda empresa iria para a Disney. Veio a pandemia, essa viagem aconteceu, ela aconteceu em 2022, mas nós somos uma das poucas empresas no Brasil que levou todo o time para a Disney com tudo pago. Pensando justamente na experiência, né? Então, pô, podia ser qualquer premiação? Não, tinha que ser uma premiação incrível, tinha que ser para um lugar incrível, para manter o padrão e a coerência do que a gente falava de companhia de estágios, que é uma entrega excepcional. Então, isso ecoa aqui dentro até hoje. Então, as pessoas contam como foi, mostram a foto da viagem. Então, assim, nós estamos nesse ano completando 20 anos e preparando a celebração desses 20 anos, né? Então, tem muito exemplo e muita história para contar. Eu, como empreendedor, eu sempre não me importei em perder, William, quando o assunto era pessoas, né? Então, a gente normalmente sempre vai além do que manda do que está no contrato, né? Então, o cara saiu, a gente vai lá e deixa assistência médica ativa por mais 6 meses. Acaba fazendo concessões, né? Isso não é uma coisa que é divulgado publicamente no negócio, mas as pessoas contam e falam, né? E aí você vai fortalecendo e vai formando a cultura e as pessoas acreditam de verdade. Pô, é uma empresa que se importa com pessoas de verdade. Pô, porque tem todinho, água de coco, bolachinha, patinete elétrico, assistência médica. Não, é mais do que isso, né? E você não precisa nem comunicar como marketing, porque as pessoas contam, né? Isso ecoa. A cultura ela é percebida, né? Essa congruência ela é percebida. Você não precisa, não adianta fazer marketing. Às vezes é até pior se você marketizar isso, né? Eu achei interessante dessa atenção aos detalhes e desse cuidado com pessoas. São duas características, essas sim são bem diferenciadas. Deu a perceber desde a hora que você entrou aqui no estúdio, essa atenção aos detalhes. E isso torna o negócio diferente, porque é um negócio que tem como cultura essa atenção dos detalhes, esse cuidado com pessoas. Imagina, você trabalha com pessoas, você vende pessoas, né, de certa forma. Então essa segurança para quem está te contratando como empresa é uma segurança, como você falou, padrão 6 estrelas, né. E eu gostei dessa viagem da Disney, achei interessantíssimo. É uma baita de uma valorização de pessoas, né, não é só uma uma tarefa certa, não é só um todinho como você disse, né, é realmente um cuidado especial, né. A gente precisava mostrar que existia uma preocupação legítima, genuína, e que era uma coisa realmente para além do que o mercado fazia. Porque o que a gente faz aqui é além, né? E a gente só faz isso por causa do time, do comprometimento, da entrega. Então, tudo bem, tecnologia ajuda pra caramba, né? Você tem um bom marketing, um bom sistema, um background, né? Os métodos e processos, você teve aprendizado ao longo do ano, evolução disso, tudo isso conta. Mas o que faz realmente a diferença na ponta, na entrega, são as pessoas. E se você não tem um time realmente, sabe, motivado, engajado, comprometido, isso se perde, né? Ou se a rotatividade é muito alta, ou se você como empresário não consegue criar um ambiente, principalmente para novas gerações que é quem a gente trabalha, né? Geração Z, geração alfa que chegou agora no mercado de trabalho, você não vai conseguir aumentar o tempo de permanência daquele jovem ali. E como é que você vai fazer como empresário, né? Você vai trabalhar só com pessoas mais velhas por quanto tempo, né? O mercado vai mudar. Então não há opção, né? Você precisa olhar para a política, você precisa olhar para pessoas e a gente tem levantado essa bandeira, enfim, batido bastante nesse ponto. E as empresas, na minha leitura, na minha percepção, têm olhado com profissionalismo, com seriedade para o tema, e isso tem evoluído. Legal. Já que você tocou no tema da empresa, que você trabalha com geração Z, geração alfa, vamos entrar um pouquinho no negócio, até para eu entender, para quem está nos ouvindo Uhum. entender também, o que faz a companhia de estágios? Bom, a gente seleciona jovens aprendizes, estagiários e trainees para empresas de todos os tamanhos. A gente tem uma operação Brasil e América Latina, hoje pouco mais de 1.000 clientes. Então a empresa conta com a gente quando ela quer se conectar com o jovem e contratar esse jovem num processo de seleção tecnológico, ao mesmo tempo humano, com uma experiência incrível para o candidato. Tem várias pesquisas que mostram que a maioria das pessoas contam
como é o processo de seleção que elas participaram, e elas vão falar da tua marca, bem ou mal, né? E você pode deixar a coisa solta ou você pode tomar a liderança daquilo e falar, não, por mais que o candidato não seja aprovado, ele vai ter uma experiência positiva com a minha marca. Tem um exemplo que eu gosto de contar, que a gente sempre quando vai nas empresas pergunta quem indicou, da onde conheceu a companhia de estágios. E uma vez a pessoa falou, puxa, eu participei de um processo de seleção com vocês, eu perguntei, legal, né? Você foi aprovado em qual empresa? Ele falou, eu não fui aprovado, eu fui reprovado, mas eu gostei tanto da experiência, do cuidado, que eu entrei aqui e estou chamando vocês para conversar com a gente. Então, um produto é seleção, outro produto é a gestão do contrato. Então, quando o jovem entra na empresa, seja um aprendiz ou um estagiário, você precisa ali cumprir uma série de exigências e burocracias que a lei nos impõe, e nós ajudamos a empresa, então, a fazer isso. No caso dos aprendizes, você tem a capacitação. Ele trabalha 4 dias na semana e um dia ele precisa fazer uma formação. E nós somos uma das instituições que está habilitada pelo governo para poder dar essa capacitação. E toda a parte de marca empregadora, né? Então, as empresas querem se conectar com o jovem nas redes sociais, né? No TikTok, querem engajar, querem ter visibilidade em faculdades, em feiras de carreira. Nós ajudamos as empresas nesse desafio de employer branding e de marca empregadora, né? De fortalecimento da marca empregadora nas instituições de ensino e com jovens. Então não é só arrumar um estagiário para a empresa, você cria um programa onde você valoriza a marca, você capacita aquele jovem, ou seja, você quebra uma barreira de entrada muito grande para a empresa que está precisando de uma horda de estagiários para criar a nova geração da empresa, né? Sim, e a gente consegue fazer isso rápido, de uma forma organizada, com números, e entregar uma qualidade excepcional. Tem um número interessante, varia entre 75% a 80% dos candidatos que são aprovados nos projetos, nos programas que a gente coordena, 75% a 80% já estavam na nossa base de dados. Isso mostra que uma empresa que faz uma ação, né, de curto prazo, sem sustentação, ela nem sempre vai ter as melhores opções de candidatos. Funciona, você abre a vaga, o cara se inscreve, você tem aquele pool para decidir, mas são os melhores? E você só vai conseguir ter isso quando você tem planejamento, quando você tem sustentação da atividade. É isso que a gente propõe, né, entrega para os clientes. Que legal. Bom conhecer um pouquinho da empresa, que a gente já entende as suas características aí impressas até no programa, na entrega, né, no valor que você oferece para os clientes. Agora, um elemento geracional. Quando a gente fala de liderança, hoje na Upskill, a gente atende líderes, gestores de tudo que é nível, e a gente percebe um desafio comum, que é lidar com diferentes gerações. Note que eu não falei com a nova geração. A questão é, existem gerações, cada geração tem a sua característica, mas o indivíduo é um indivíduo. Uhum. Então, muitas vezes a gente coloca a culpa num elemento, no ano que você nasceu, mas tem muitos outros elementos conectados aí. Como é que você vê o trabalho atual, né, e essa diferença geracional, e como que a companhia de estágio, de alguma forma, prepara esse novo estagiário a lidar com essa diferença geracional que é bem real, né? A gente roda pesquisa todos os anos para falar com jovens. Na pesquisa do ano passado, a gente falou acho que com quase 4.000 jovens. E se você pegar o recorte de geração alfa, 14 aí a 17 anos, na verdade a geração alfa está agora com 16, está entrando como estágio e já está há 2 anos como aprendiz. Tinha uma pergunta que a gente fazia você tem dificuldade em trabalhar com outras gerações, com pessoas mais velhas? E acho que 86% disse que não. Agora, quando a gente pergunta, né, para os gestores, para os RHs, quer dizer, aonde essa barreira, esse preconceito, né, tá com a gente? E aí tem N memes e histórias que acabam ganhando repercussão e que o pessoal fala, cara, não quero trabalhar com geração Z, não quero trabalhar com geração alfa. O fato é que essas gerações são digitais, você tem um momento agora de transição de geração, então você tem características muito parecidas de ambas, e você não tem eu falo para os RHs, né? A gente tem planejamento futuro, a gente vai crescer um negócio, ou a gente está jogando a toalha, vamos parar por aqui, né? Se a gente pensa em futuro, a gente está na mesa, né? A gente precisa realmente trabalhar e trocar. E o que a gente vê, o que mais funciona com os jovens,
é a questão de você ter a questão do diálogo, né, de você ter um canal aberto de comunicação, e de você, aí é uma visão muito pessoal minha, não atuar só, porque às vezes o mercado propõe isso, né, você entende o que o jovem é, o que o jovem quer, e você se adapta e faz aquilo. E eu entendo que não. Eu entendo que eu sou geração Y, você deve ser Y também, ou X, mas a gente tem que influenciar, na minha visão, a formação do jovem. Então, dizer quais são os combinados, o que é aceitável como comportamento, o que não é, entender a expectativa dele. Porra, eu também tinha. Eu abri a empresa porque eu não conseguia crescer na empresa onde eu estava. Só que eu não esperei meses, eu esperei alguns anos. Ao mesmo tempo, a gente como RH, como líder, precisa entender que os ciclos são menores. O ciclo de formação é menor, os cursos diminuíram de tamanho. O tempo para projetos é menor. Você tem como nunca equipes multidisciplinares e pessoas atuando em MVPs e provas de conceito. Então, assim, não mudou só para a geração nova, mudou para todo mundo, Mundo. né? Então, assim, tem uma frase que eu gosto, que é: o cara não vai ficar na tua empresa, né, 10, 15 anos, mas não precisa ficar 6 meses. Então, como é que a gente aumenta o tempo de permanência do jovem? Eu entendo que, se a gente for pensar numa lógica, né, de comunicação, é comunicar de forma genuína e verdadeira, então falar o que a empresa é mesmo, né, sem promessa, sem o greenwashing, né, sem, porque ele vai entrar, ele vai perceber e ele vai falar. Nós estamos na época do print, né, da exposição, da superexposição, então precisamos ser coerentes. Precisamos mostrar para as lideranças que o caminho é o diálogo, ter um alinhamento de expectativa e deixar essas lideranças mais preparadas para lidar com as novas gerações. Ao mesmo tempo, mostrar para a geração alfa, para a geração Z, o que é aceitável, qual a nossa expectativa, quais são os combinados, entender o desejo e atender na medida da possibilidade, né? Então, eu sou empresário, então eu não sou favorável a você sair fazendo todas as concessões e não se importar. Eu acho que você precisa ter uma sustentabilidade do negócio, o negócio tem que ser rentável, a pessoa como profissional, ela tem que ser desafiada, ela tem que ter espaço para empreender, ela tem que se sentir desenvolvida, né? Que, aliás, é outro ponto que a pesquisa mostra: a maioria dos jovens não está nem olhando para bolsa e benefícios ou para a nova de empresa, ela está olhando para o desafio que ela vai ter e para o aprendizado que ela vai ter. Então, entendendo o mindset e os gatilhos, as decisões dos jovens, como nós, né, empresários, líderes, RHs, conseguimos montar uma comunicação e uma proposta que tenha valor, né? Um EVP ali que realmente chame a atenção do jovem e que a gente aumente o tempo de permanência. E, cara, tudo bem, ele não vai ficar muito tempo, mas nós vamos trabalhar para que ele permaneça o maior tempo possível e permaneça contribuindo com o negócio. Um desafio gigante, né? É esse olhar que eu sinto falta, essa visão. Porque existe uma complexidade, as coisas mudaram. A velocidade que você fazia algo na década de 40 é bem diferente da velocidade que você faz hoje. A velocidade mudou. Como você falou, os custos são mais curtos, o tempo de permanência na empresa será mais curto. É raro alguém ficar 20 anos numa coisa só hoje em dia, porque Uhum. você tem desafios novos. Até eu hoje, como empreendedor, eu sou já da geração X, mas mesmo assim, às vezes eu tô seguindo num projeto há muito tempo, aqui não que me cansa, mas eu já preciso respirar outros ares. Estou precisando, não vou destruir a minha empresa, mas vou fazer um spin-off para atender uma outra área que também me desafie, me chame a atenção ali, né? Então, o que eu sinto é que as necessidades humanas, elas continuam sendo as mesmas. Só que a forma como o jovem hoje busca satisfazer aquela necessidade mudou. E você tocou um ponto que eu tinha esquecido. Nós já temos 2 gerações digitais. Então, 2 gerações que já estão acostumadas com essa velocidade. E tem um ponto que você tocou que, para mim, acho que foi o mais importante. É o da congruência. O jovem atualmente, ele tem muitas referências. Ele vê muitas opções. Uhum. Então ele não é obrigado a ficar no local onde não existe congruência. Não existe verdade, não existe o cuidado verdadeiro ali, ou o desafio real que pode realmente impactar no crescimento dele. Ele vai buscar outras opções. E acho que você, mais do que ninguém aí na tua empresa, vocês não só selecionam, mas capacitam, né? Então você tá de olho, você sabe como as coisas funcionam, né? Do nosso lado, aqui, quando a gente mentora líderes, o que a gente vê, mentorando geração X, Y, até Z, a gente vê essa dificuldade geracional
mas como uma falta uma falta de adaptação de linguagem e de formas de satisfazer as mesmas necessidades humanas. Muitas vezes ainda tem aquele apego, você precisa ser resiliente, você não pode desistir. "Não, mas estão mentindo para mim". "Não, mas passa o pano", não existe passar pano, né, acho que tem algumas aptidões humanas que elas não estão sendo mais aceitas hoje em dia, e algumas gerações, anteriores têm um pouco de dificuldade de aceitar isso, mas é o jeito, né, cada um tem o seu jeito, né, eu acho que as 2 coisas funcionam, é só acho que deixar mais clareza de entender os pontos de vistas para que um se sinta incomodado com o outro, né. Tem um aspecto interessante do que você colocou, William, que eu compartilho. Num dos artigos que eu escrevi, a gente estava falando de moedas de troca, entender quais são as novas moedas de troca. Então, para a tua geração e para minha, disseram pra gente que, pô, arregaça as mangas, estuda, trabalha duro e vai dar certo, você vai ter o seu resultado e custe o que custar, haja o que houver, né, vai em frente, pega firme, foi o que a gente fez. E e entendendo o que essa geração valoriza, a gente consegue, entender as moedas de troca e fazer as negociações. Então é o caminho que a gente tem procurado, fazer. Quando você olha esse crescimento de preocupação, né, com o equilíbrio entre qualidade de vida pessoal e profissional, quando você olha a questão da indústria, né, do álcool, por exemplo, né, da questão de mais qualidade de vida e o quanto isso está impactando algumas indústrias, é fazer a leitura do mercado, é entender e fazer essas adaptações, esses combinados com os jovens, né. É isso que a gente tem procurado fazer e cara, tá dando certo. Você precisa dialogar e se conectar com o jovem, estar onde ele está, né. Então não dá para você, sei lá, fazer um job posting, por exemplo, né, de uma vaga para uma geração alfa, por exemplo, em canais que tradicionalmente são mais acessados por outras gerações. Você precisa entender aonde a geração tá, linguagem, para você se conectar. Bacana, eu acho que é bom esclarecer como cada geração funciona, porque você tem muito mais sucesso, né, de transformar uma geração nova num potencial líder do futuro, né. Eu e meu sócio, nós escrevemos 6 livros sobre a mente do líder do futuro. Como que o líder do daqui 10, 20, 30 anos precisa pensar para que consiga manter a ordem, consiga liderar pessoas, consiga motivar pessoas, engajar essas pessoas, né. A gente levantou vários aspectos, a gente treina isso nas mentorias da Upskill, né, mentorando líderes para que eles se atualizem, vamos dizer assim, né, se desenvolvam habilidades, não só para lidar com as novas gerações, mas com os desafios que a gente talvez nem imagine, né. A gente acompanha os relatórios do futuro do trabalho, tem sempre lá as habilidades que orbitam muito nas mesmas, né, geralmente mais habilidades humanas Uhum. do que habilidades técnicas, e tá bem claro, você vê agora o tema inteligência artificial ou até outros tipos de tecnologias que não se falavam há 3 anos atrás. Então, quem aprendeu uma outra tecnologia porque falavam que era importante, já tem que aprender outra. Agora a habilidade humana vai estar sempre ali com você, você vai sempre desenvolver aquilo, né. E aí a pergunta que eu te trago é: hoje, atualmente, no teu programa, vocês já cumprem, né, já entregam algum desenvolvimento de habilidade humana além das técnicas? Já, existe uma preocupação no caso da formação dos jovens, você tem um conteúdo que é obrigatório, né, o governo que determina isso, mas você tem, dentro do que ele determina, algumas liberdades. Então, a gente, montou um lab, que é um laboratório, um mix de sala tech com sala maker, e ele simula o que acontece nas empresas, né. Então você tem lá impressora 3D, você tem os tablets, você tem a lousa digital, você tem kit Lego de robótica, e essas simulações de trabalho com equipes multidisciplinares, elas vão fazer justamente isso, né. Então fazer o cara aprender a sentar, a negociar, a apresentar um projeto, a fazer num determinado prazo ou com uma limitação de recursos, ou seja, é um laboratório que imita, a vida real, né, porque o jovem vai chegar na empresa, e essa é uma grande queixa das empresas, né, existe uma expectativa de que o jovem venha pronto, ele não vai vir, mas a gente precisa acelerar a formação dele e entender se ele tem as competências, as características necessárias para aquele desafio, que basicamente é a vontade, é a postura, né, então é o cara interessado. Eu diria que antigamente é o gestor que fala que é o cara que tem o brilho no olho, né, o cara que veste a camisa, é o cara que tem o senso de dono, são vários nomes para falar, de um mesmo grupo aí de características. Então, eh
essa preocupação genuína de acelerar e de dar essa formação, existe, é o que a gente tem feito, e você tem o resultado disso, né, que é o aumento do tempo de permanência, o aumento do nível de efetivação. Porque você pode, sei lá, o aprendiz acabou o contrato, você pode repor. O estagiário repõe, ou não repõe. Ou você pode efetivar. E você sabe, né, para você ter uma aprovação de headcount hoje, um aumento de vaga, a dificuldade que é, quer dizer, o cara é muito bom, o cara tem potencial. E aí o negócio bate, né, a gente briga lá com o diretor financeiro, aprova o headcount e essa posição vira vaga. Então é uma construção. Se a gente não treinar, não desenvolver, a gente vai contar só com buscar do mercado. E aí, de novo, é necessário uma visão mais ampla, né? Você olha o Brasil, população envelhecendo, menos jovens, você não tem mão de obra para todas as áreas deficitárias. Então, se você não começa a olhar para isso, olhar para o teu negócio, para o futuro do teu negócio, teu planejamento estratégico e investir em formação, e normalmente as empresas pecam nisso, né? O que tem para fazer hoje? Você baixa a cabeça e sai fazendo. Então você não tira um tempo para falar de planejamento, de futuro. Então isso faz muita diferença na gestão de um negócio e formação de jovem passa por isso. Adorei o que você falou sobre essa parte de esse laboratório, né, de simular o ambiente, porque ali você vê que tem outros aspectos além dos técnicos, né, de prazo, de trocar, você tem que conversar, você tem stakeholders para lidar, então Hum. tem muitos desafios que você tem que aprender ali, né? E você tocou num ponto aí de deixar claro algumas expectativas, né? Eu aprendi uma frase com um mentor uma vez que ele: quanto mais rápido você definir as regras e clarear as regras, menos atrito você tem. Então eu replico isso para todo mundo. Regras claras logo no início. O projeto é tal, o desafio é tal, o escopo é tal, eu espero isso, o prazo é tal. Topa. E, Topamos. e eu adicionaria um adicional à toa que eu achei excelente, que é o óbvio precisa Precisa ser ser dito. dito. É, Com- a gente supõe, né, pela nossa cultura, pela nossa expertise, pela nossa criação, que está implícito que você não pode desistir na metade do projeto. Mas diga: "Olha, você vai seguir esse projeto, você tem que acabar". "Ah, mas se eu não gostar", "Não, não tem essa opção, você tem que escolher agora". "Ah, ok, eu quero", então pronto. Assume um compromisso, a regra clara no início, ele vai ganhar a habilidade de resiliência, mesmo frente a um desafio, porque ele fez um trato. A regra é: não pode desistir. Tá resolvido, metade do problema, né. Acho que explicar o contexto, né? O jovem sente muito falta disso, William. Ele entra, ele faz parte, né, de um processo. E quando você mostra o impacto do que ele faz no todo, você mostra as possibilidades, você mostra o que ele vai desenvolver, né, de aprendizado técnico e de competência repetindo aquilo, ele entende. E daí ele se compra, né? Uhum. E às vezes a gente não tem, né, os feedbacks negativos que quando chegam, né, de jovens, na maioria das vezes não gostei da empresa, ou o salário, ou a distância, não me dão atenção, não se importam comigo, me deixam solto. O cara tá pedindo atenção, né. O próprio jovem já diz em pesquisa que nem quer full remoto. Ele quer estar presencial porque ele quer trocar e ele quer aprender. Full presencial ele também não quer. Mas, veja, tem espaço para diálogo, né. Um outro item interessante da pesquisa, o pessoal falava que geração Z não quer comprar carro, não quer ter casa, e a gente perguntando isso para a geração Z e alfa, não dá 90% dizendo que sim, que querem, né. Então a gente pressupõe de que, pô, o cara não, talvez no começo da carreira, mas depois a pessoa vai pensar em crescer, em aprender, em se desenvolver, em ter bens, em viajar, em aprender idiomas. Então você fala: "Puxa, as pessoas são radicalmente diferentes", né. Da nossa época lá, quando eu estava na sala de aula e o pessoal perguntava quem queria empreender, era um ou outro que levantava a mão, e hoje muito mais. Para hoje, as pessoas têm necessidades humanas, têm anseios, têm sonhos, né, e eu acho que tudo isso ele é influenciado pelo contexto que nós vivemos. É um contexto maluco, né, de pressão, de mudanças super aceleradas, e isso de novo não impacta só o jovem, impacta a gente. Então, acho que esse filtro, essa leitura dessa forma mais humana, para a gente conseguir conduzir, fazer nossos negócios crescerem, né. Você tocou num ponto legal de contexto, que eu vou citar aqui aquele livro, O Mapa da Cultura, da Erin Meyer, se eu não me engano. É um livro que fala sobre como cada cultura pensa, né. Só que hoje a cultura, ela tá mais globalizada.
embora o brasileiro ele necessita de muito contexto para funcionar, muitos gestores em empresas, líderes em empresas, às vezes não são brasileiros. Ou eles têm uma forte influência de uma cultura que não precisa de tanto contexto. Então acaba deixando muitas, não só estagiários, né, não só quem está começando, mas às vezes até outros, sem esse contexto, sem esse apoio, né, essa informação, toda a informação necessária, né. Então a gente vive hoje num mundo globalizado também um pouco desse, não vou dizer esse choque de cultura, mas muitas variâncias de cultura dentro de uma mesma cultura, né. E o estagiário, o talento novo acaba se perdendo ali, né, com essa falta de informação. Bem interessante Você isso. pensa, equipes cada vez mais enxutas, sistemas globais, reuniões de região, né? Então você tem isso, né? Algumas empresas que às vezes precisam que o estagiário tenha o idioma, porque se ele não tiver, ele perde aprendizado, ele perde exposição, né? E ao mesmo tempo, como é que a gente acelera essa formação para esse estagiário ter e ser capaz depois de ser retido, né, e permanecer na empresa. Então são desafios que cada empresa, de acordo com, né, a sua cultura, a sua política de benefícios, tem trocado, feito bench, melhores práticas e tomado decisões. Mas é um tema que está na mesa e precisa ser discutido, né? Com certeza. Legal, Thiago. Eu vou trazer uma última pergunta aqui para a gente entender como é que está a tua visão de futuro. Como é que você vê a companhia de estágios nas próximas décadas, vamos dizer assim, né? Já foram duas, mas tem muitas décadas pela frente. E como é que você vê o impacto da inteligência artificial no seu negócio? O que você vê da empresa para os próximos anos? Legal. A gente tem, ano a ano, graças a Deus, crescido. A gente mantém a nossa visão de qualidade de entrega e de propósito, né? Eu gosto do Sinek, do comece pelo Pelo porquê. porquê. Eu acho que é gratificante você trabalhar num segmento, num setor onde você muda a vida de pessoas. A gente tem, centenas de histórias de pessoas que não tinham perspectiva e conseguiram entrar na empresa. Isso já muda a renda familiar radicalmente, porque 1.200, 1.500, R$ 2.000 a mais no mês muda muito no contexto familiar. E depois essas pessoas são efetivadas, viram líderes e podem impactar e lembram que um dia elas tiveram uma chance. Então, é lindo você ver a transformação das pessoas, das famílias e contribuir com o país. Então, assim, a gente tem um propósito muito legal. Então, a gente quer caminhar nesse propósito, a gente quer continuar crescendo, fazendo isso com tecnologia, com responsabilidade, com processo humano, com uma boa experiência. E, de novo, as tecnologias que vão surgir, e a é mais uma delas, é uma que às vezes você olhando assim assusta, mas elas vão servir como suporte, como ferramenta, na minha leitura, para o fim principal, né? Que são as pessoas, né? É a gente conseguir apoiar as empresas nas suas demandas por talentos, para que elas tenham pessoas boas de forma rápida e consigam crescer, fazer os seus projetos acontecerem. Nós vamos dar para esse jovem que tinha pouca perspectiva ou nenhuma, uma perspectiva de mudar radicalmente a vida dele, o aprendizado, o desenvolvimento dele. Então não é só um auxílio financeiro. Nós estamos falando de um MBA, de uma faculdade prática que ele está fazendo. Isso muda radicalmente. A gente tem o padrão de qualidade aqui para as vagas. Então a gente não aceita qualquer vaga. Precisa dar para o jovem também a exposição e o aprendizado. E a IA, ela vai ser uma ferramenta para tudo isso. A gente tem avançado bem com IA. A nossa ideia é que a gente consiga ter processos que ainda são feitos de uma forma dentro do sistema ou eventualmente de uma forma até parcialmente manual, sejam feitos de forma automatizada, que você entregue mais indicadores para os clientes, que você tenha um pouco mais de escala e ao mesmo tempo você faça isso de uma forma responsável, para você não ter uma experiência ruim para o candidato e você continuar valorizando as pessoas. Eu falo isso abertamente para o meu time. Eu falo, o pessoal puxa IA, né? O pessoal fica com medo, sabotar aquele negócio todo. Eu falo, gente, o plano aqui é claro. Aí ela vai acelerar e vai aumentar a nossa escala, a nossa capacidade. Nós vamos atender mais clientes, mais vagas, com o mesmo número de pessoas. Nós não vamos cortar pessoas. O que nós vamos fazer com as pessoas? Nós vamos pagar para elas melhor, vamos dar mais benefícios, nós vamos dar mais treinamento. Esse é o plano. E esse discurso repetido e, mais do que repetido, vivenciado, faz com que o time tenha segurança e compre e abrace. Então, é isso que eu vejo de futuro. A gente tem
né, para além de desafios econômicos, de país, a força e a resiliência de fazer porque está na nossa mão, depende da gente. A gente já fez, a gente faz e vai continuar fazendo muito bem feito. Você reforçou mais uma vez a importância do recurso humano, né? Hoje você está criando a nova camada, né, de recursos humanos das grandes empresas do país e, de novo, a tecnologia está acelerando cada vez mais, está duplicando, triplicando, quadruplicando, mas ainda precisamos de alguns recursos humanos e é isso que você está focando, né? Então, parabéns pelo trabalho. Eu acho que é uma contribuição Obrigado. não só para a economia, mas para a cultura, de gerar gente com cultura decente que vai transformar realmente as próximas camadas de desenvolvimento das empresas. Então, parabéns pelo trabalho. Hoje em dia você trabalha num formato mais, vamos dizer assim, direcionado, né, para grandes empresas, mas você tem acesso a pequenas empresas. Qual o tamanho de empresas que você atende? Nós temos empresa que tem um estagiário, Tá. 2 aprendizes. Então atendemos empresas pequenas, mas atendemos a maioria dos nossos clientes são grandes empresas que querem projetos estruturados. Uhum. Mas nós temos soluções para empresas pequenas. Então a empresa precisa contratar bem e rápido, ela pode contar com a gente. Precisa gerenciar um contrato, contratar um jovem aprendiz em todo o país, em toda a região. Legal. Para entrar em contato com vocês, companhiadeestágios.com.br. E isso, tem lá o link de empresas, vai ser um prazer ter essa conversa. Tem um time de especialistas muito competente e para trocar, né, para mostrar melhores práticas, o que o mercado está fazendo, o que a gente fez que deu certo, o que não deu. Então, estamos abertos a conversar aí com RHs, com empreendedores, contem com a gente. Legal. Tiago, muito obrigado pelo papo. Se você que está assistindo a gente tem alguma pergunta para mim ou para o Tiago, vai ser um prazer. Deixa aqui nos comentários que a gente vai ter um prazer em responder. Boa, obrigado, William. Parabéns pelo projeto. Contem com a gente. Foi um prazer. Até a próxima. Até. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @a mente do líder futuro. Até o próximo episódio.